Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um tour pelo meu diário de viagem, que é este aqui. Tem duas viagens aqui, na verdade. Tem a viagem que eu fiz ano passado para Nova York sozinha e a viagem que eu fiz agora há pouco pro Japão e pra Coreia. E sobrou tipo duas folhas no final, então não vai caber nenhuma outra viagem, então ele vai se encerrar por aqui, por isso que eu tô gravando esse diário de viagem. Então eu já vou mostrar ele inteiro como ele tá, até porque sei lá, eu meio que usei os mesmos materiais, meio que. Tipo, eu noto que eu tive uma evolução assim no desenho e tem algumas sutilezas, mas é muito pouco no geral. Eu fiz ele muito da mesma forma, assim. Então, eu vou fazer um tour por ele com vocês. O caderno que eu tô usando é esse aqui, da Hanemule, não sei como é que fala, mas imagino que seja algo assim. Ele é retangular e na horizontal. Eu adorei o formato dele. Descer assim na horizontal, acho que é muito bom pra contar uma história, assim, de fazer meio tipo um diário. Eu amei o fato dele ser na horizontal, achei muito legal, um formato que eu não tô muito acostumada a trabalhar, mas eu senti que funcionou muito bem. E tinha nessa cor da capa preta, cinza, assim, que as folhas eram brancas, e ele também tinha outra opção que a capa era um marrom bege, e daí as folhas eram meio creme, que eu achei bem legal, mas eu fiquei não sei, fiquei meio assim, como era o meu primeiro diário de viagem, tipo, que eu ia usar aquarela, eu fiquei meio receosa de já querer inventar muita coisa, sabe? Então, eu fui na opção mais segura, que era usar a folha branca, mas eu achei muito legal o outro que tem a folha creme, eu acho que fica muito legal no geral, até, não sei, pra talvez não usar cor, sabe? Usar mais, sei lá, uns cinzas, uns tons de preto, acho que ia ficar bem legal. Mas, enfim, o meu é com a folha branca. E propícia para aquarela, que eu acho que é bem importante porque na aquarela, mais até do que a tinta e que o pincel, acho que a folha é muito importante, então acho muito bom ter um sketchbook propício para aquarela, se tu quiser fazer várias camadas, enfim. Mas também dá para quebrar galho com outros cadernos que não sejam para aquarela, que até penso em fazer também, porque eu já usei sketchbooks que não são para aquarela, para aquarelar, e, tipo, dá certo, isso não é tão satisfatório assim, porque tu não consegue fazer tantas camadas, não fica assim. Não sei, tem coisas que tu não consegue fazer, mas o papel acaba sendo mais barato e mais leve e mais fácil de achar também, então tem que colocar aí na balança. Eu acho que essa folha que tem aqui não é 100% algodão, eu não lembro agora, mas é uma folha bem boa no geral, teve bem poucos momentos que, sei lá, eu senti que ela poderia ser melhor. Sobre a montagem do caderno de viagem, eu sugiro muito já ir tentando fazer durante a viagem. Eu sei que no geral é meio corrido para conseguir montar enquanto tá no meio da viagem, mas eu tento sempre usar o tempo que eu tenho, sei lá, no hotel, em aeroporto, em estação, rodoviária, enfim, pra já ir adiantando ele, porque a gente, tipo assim, se tu volta pra casa e daí tu vai montar ele, primeiro que tu vai ter que trazer todos os papéis, caso tu queira colar papéis, que eu gosto. Segundo que tu vai chegar da viagem, vai ter que, tipo, sei lá, desfazer mala, tirar a compra, reorganizar, tipo, demora um tempo até tu voltar à rotina e daí tem isso pendente, assim, sabe? Então, até tu realmente parar e conseguir ter um tempo pra fazer ele, tu já vai esquecendo, assim, das coisas pra tu poder escrever ou desenhar, enfim. Então, eu não é que nem que eu goste, é que eu sei que eu preciso fazer durante a viagem o máximo que der e depois chegar em casa e, tipo, fazer um intensivão e acabar ele. Porque se eu deixo pra depois, tipo, não, tá, eu vou fazendo, eu sei que eu não vou fazer. Eu já me conheço, então eu sei que ele precisa ser feito, tipo assim, o mais rápido possível, porque depois eu vou ir deixando pra depois, a gente esquece que aconteceu e tipo, ai, tá lá, nem preciso fazer. E daí acaba não fazendo. Então a minha recomendação é tentar adiantar o máximo que der durante a viagem e assim que voltar da viagem, tentar dar uma corrida pra terminar ele logo. Eu vou mostrar ele na mesa pra vocês, porque daí eu já vou mostrando materiais que eu usei mais de perto, acho que fica mais fácil. Então vamos lá, que eu mostro pra vocês. Vamos começar então a tour pelo meu caderno. Começando, aqui eu escrevi, né? E colei esses adesivos escritos Nova York e Japão e Coreia, que eu fiz com essa etiquetadora aqui, que é da Dimo, Daimo, que, enfim, né? Tu marca aqui o que tu quer escrever e ele já sai com adesivo atrás, né? Ele vem nesses rolinhos assim.
E eu gosto bastante do efeito que dá, acho que fica bem legal. Abrindo aqui, começando por essa primeira página aqui da Nova York, eu vou falar um pouquinho sobre os materiais, que basicamente são os mesmos que eu uso durante todo esse sketchbook. Para escrever os textos, eu escrevo direto na caneta, porque se eu tiver que escrever a lápis, aí passar limpo, eu não vou terminar nunca, eu não vou ter essa paciência jamais. Então eu faço tudo a caneta, se eu errar, errei, paciência, risco, sigo, dou um jeito, acho uma forma criativa de resolver o problema, mas eu não vou escrever a lápis e depois passar a caneta, eu me recuso. Para escrever eles eu uso o Nankin. A minha espessura favorita é a 01, é o que eu uso tanto para o texto quanto para os desenhos. Nesse sketchbook eu estou usando a caneta na cor preta, mas eu também gosto bastante da cor sépia. Eu acho que, principalmente para os desenhos, ele fica mais sutil, assim, sabe? Não fica tão contrastante com o desenho, então eu acho que fica um efeito legal, eu gosto bastante também. Enfim, pode ser de qualquer marca. Acho que as minhas favoritas talvez sejam a Unipin e a da Sakura, mas eu vou variando para ir testando meio que todas. Eu gosto bastante da cor da sépia da Unipin, que a sépia eles mudam a cor entre uma marca e outra. A preta geralmente não. Para fazer os desenhos, eu geralmente uso lapiseira ou lápis. Se eu for usar lapiseira, eu sempre uso grafite 2B. E se for usar lápis, eu gosto de usar lápis 6B. E daí eu tento fazer o risco meio fraquinho, assim, né? E daí eu uso esta borracha aqui, que talvez alguém aí não conheça, mas que é um limpa-tipo. Elas são nessa consistência meio de... tipo, sei lá, mas sendo modelar, assim. Então ela tem essa consistência meio estranha, mas ela é muito boa porque ela não machuca o papel da aquarela quando tu vai apagar. E tu consegue apagar, tipo, fazendo assim, ó, sabe? Com mais força do que eu tô fazendo, no caso. Que ele sai um pouco do rascunho, mas não todo. Ele deixa um esbocinho, sabe? Então eu uso ela, eu gosto muito dela. Guardo ela nesse potinho aí. E basicamente o jeito que eu faço a aquarela faço o desenho a lápis, lapiseira, dou uma apagadinha com o limpa-tipo, que é essa borracha que eu mostrei para vocês agora. Venho com o nanquim, na espessura 01, faço um traço e trago a aquarela. Aí eu faço as camadas da aquarela, enfim, que eu quero. E depois que a aquarela já secou, eu venho com o nanquim de novo e faço mais traços. Eu gosto bastante desse efeito que ele fica vários traços, nenhum super em cima do outro, sabe? Como se fossem vários traços erradinhos, porque eu sinto que dá. Eu não sei, eu gosto desse efeito, acho que ele fica visualmente legal e eu sinto menos pressão de que eu preciso acertar nesse primeiro traço, senão tá horrível, sabe? Tipo, não, eu faço esse, ficou ruim, tudo bem, faço o outro do lado, tá tudo certo. Então, esse é meu pensamento enquanto eu tô fazendo essas aquarelas. Para fazer aquarela em si, eu tenho usado bastante esse kitzinho aqui que eu tenho da Pestilento, que eu acho que ele tem um tamanho bem bom. Eu coloquei várias aquarelas aqui, que a maioria é da Pestilento também. Eu gosto que ele tem esses espacinhos, gosto desse estojinho de metal, acho ele bonito, acho ele prático, ele tem um lugarzinho aqui para prender o dedo, então gosto bastante dele. Tem até, tipo, tu mesmo pode montar o teu estojinho, né? Tu compra o estojo, sei lá, no AliExpress, por exemplo, daí tu coloca as pastilhas de marcas que tu quiser. E eu adoro esse estojinho, acho que é o meu favorito até agora. Mas também tu pode montar outros estojinhos, tipo esse aqui que eu montei com outras aquarelas. Pode pegar qualquer latinha de metal que tu tiver, né? Compra os pens, que são essas panelinhas de plástico. Essas aqui tem imã na parte de trás, então é bem legal porque ela já gruda, por exemplo, se tu for usar uma latinha metálica, né? E isso aqui é uma esponjinha. Esse azul é essa esponjinha aqui, que ela absorve bastante água, que eu corto ela para colocar nesses mini kits de aquarela, assim. E então, se eu não tiver um paninho ou algo assim, ela funciona bem. Mas, no geral, eu prefiro ter o paninho. Eu gosto do paninho. Não sei, acostumei com ele. Inclusive, o meu paninho favorito para usar em viagem é aquele papel toalha que ele não é papel toalha normal, ele é aquele papel toalha que, tipo, ele é um pouquinho melhor.
dá pra usar muito, sério. Pega um daqueles e ele dura horrores. Então eu gosto bastante de usar ele. Em relação a pincel, eu adoro esses pincéis com reservatório de água. Eu sei que tem gente que não gosta, que não se adapta muito bem a eles, mas na verdade até quando eu tô em casa eu acabo usando bastante eles, porque eu realmente gosto muito deles, é o que eu já tô mais acostumada. Eles têm de vários tamanhos, né? Assim, acho que esses dois aqui são de tamanho diferente, são. Mas meio que tanto faz pra mim o tamanho entre esses dois, não noto tanta diferença. A marca que eu mais gostei, que eu já testei, é o da Pentel, que é esse aqui, eu já testei algumas marcas. E esse aqui é o meu favorito, não tem jeito. Ele é o melhor que tem pra mim, da quantidade de água que sai e tudo mais. E eu comprei agora há pouco esse aqui pra experimentar, que é da Faber, que ele é bem menorzinho, ó. Mas ainda tô testando pra ver o que eu acho. Enfim, então eu uso esse daqui que já tem água embutida nele, mas dá pra usar pincel normal também, só que daí vai precisar do reservatóriozinho de água, né? E outra coisa que eu acho bem boa é esses sprayzinhos assim, bem compactos, que tu coloca água e daí eu gosto de vir aqui e molhar o kitzinho antes de começar a pintar, que ele facilita para sair as cores mais fácil. E às vezes, tipo, se eu preciso muito de água ou acabou a água do reservatório do pincel, sei lá, eu pego, acho um cantinho limpo e coloco um monte de água aqui e faço isso aqui virar minha aguinha da aquarela. Então eu gosto bastante desse reservatório aqui de água com spray, acho ele muito bom. Além disso, também acho interessante de ter um clipe para prender o papel. Não parece nada, mas ele ajuda muito a folha a ficar aberta do jeito que tu quer. Se tem vento, sabe, que a folha pode ficar voando. Isso eu uso para qualquer sketchbook, não só em viagens. Mas eu gosto muito de ter um clipezinho assim para prender ele aberto. E daí também pode ser o tipo que vocês quiserem. Esse aqui eu trouxe agora da viagem, procurei o Japão inteiro por ele, não achei, fui achar lá na Coreia. Que ele é lindo, eu tinha visto ele muito no Pinterest e eu tava apaixonada. Eu sei que usando ele, com certeza meus desenhos vão ficar mais bonitos, não vai ser a técnica, vai ser ele que vai deixar meus desenhos mais bonitos. Tem esses aqui que eu comprei no AliExpress, que ele pega o canto da folha aqui, que eu achei bem bons também. E ele fica assim. E sei lá, tem de vários tipos, né? Tipo, tem uns maiores assim, por exemplo, também. Dá pra usar do jeito que preferir. Mas eu gosto de ter um clipezinho desse. Isso aqui, por exemplo, eu fiz usando a própria caneta, né? Nankin 01. Eu costumo fazer o desenho primeiro e depois eu venho com o texto na parte que sobrou. Mas eu tento meio que calcular assim, o que aconteceu naquele dia. Será que vai caber? Será que não vai? E é isso aí. Mais uma coisa, aqui vocês vão ver que tem uma data aqui no lado, carimbada. E vários dias tem também. Comprei no AliExpress esse carimbo aqui de colocar datas. E eu acho que ele fica um efeito bem legal. Então eu uso ele. Ele não tem tinta já embutida nele, mas daí eu uso a tinta do carimbo, assim, sabe? A almofadinha daquelas. Venho e carimbo aqui a data. Eu gosto bastante do jeito que fica. Então é isso. Aqui começamos com Nova York. Nova York. Mesma coisa, né? Aquarela, nanquim. Tem várias fotos coladas que são fotos que eu revelo depois da viagem. Eu deixo o espacinho já onde eu vou colar elas durante a viagem, mas eu só revelo elas depois, porque eu uso essa Instax, que é a Mini Link. Essa aqui já é um pouco mais antiga, acho que já tem, sei lá, umas 2 versões depois dela, pelo menos. Acho que essa aqui é a 3, não tenho certeza. Eu gosto bastante dela. Eu acho ela melhor do que a máquina, porque a máquina tu tem que carregar a máquina pra tirar foto no lugar. E se ficar ruim, tipo, tu vai ter aquela foto ruim. Essa daqui eu posso escolher a foto que eu já gostei no celular, que eu tirei na câmera, que eu já ia levar, ou no celular mesmo. E daí eu só revelo quando chego em casa. Então eu gosto bastante dela. E eu gosto de colar essas Instax aqui, acho bem prático. Enquanto eu tô fazendo, já vou no aplicativo ali, já revelo e colo. Então, esta página está assim. Aqui mais uma. Isso aqui tudo eu faço com a mesma Nankin 01. Colo algumas washi tapes, às vezes por trás da foto, às vezes na frente. Sei lá, conforme gosto, assim. Aqui eu ia desenhar
aquelas tirinhas de foto que eu tirei, acabei nunca desenhando, provavelmente não vou também. Às vezes eu faço umas anotações assim, se eu noto que sobrou um espaço em branco aqui, por exemplo. Gosto de puxar uma seta e fazer umas anotações. Aqui a mesma coisa, né? Olha, fiz outra anotação. Aqui, mais uma washi tape colada embaixo da foto. Aquarela, anotação. Vai passar uma gata aí, não apareceu no vídeo. Aqui também. Mesma coisa. Aqui eu fiz diferente e eu não gostei, porque é o único que tá diferente. Aqui hoje que eu usei uma caneta pincel, acho que da Tombow, pra escrever esse óculos. Porque eu pensava que ele fosse maior um pouco, porque tinha sobrado esse espaço, eu acho, não lembro direito. Mas eu não gostei porque, tipo, tá tudo fininho, sabe? E daí do nada esse aqui tá mais grosso, como se tivesse em negrito. Então eu não gostei disso. Mas tudo bem também, já superei. Aqui sobrou um espaço que me incomoda um pouco. Que eu até ia escrever, talvez, o nome do arquiteto que fez o óculos, mas eu achei que ia ficar estranho também. Então, por enquanto, tá só escrito em lápis. E ficou aí do jeito que ficou. E é isso. Aqui eu desenhei a minha Instax Mini Link. Imprimindo, revelando a foto aqui, né? Porque eu achei que tava um espaço meio estranho. Sei lá, ficou meio estranho esse canto também, mas é isso aí. Não vai ficar perfeito e a gente aceita isso. Aqui, enfim, mais aquarela, mais texto. Eu não fico me preocupando em ele ficar super alinhado, nem à direita, nem à esquerda. Nem à esquerda, nem à direita. Porque eu sei que não vou conseguir, né? Tô fazendo à mão, então eu tento deixar ele mais ou menos. Ai, não sei, não é nem centralizado, é tipo harmônico, assim, de um jeito que eu acho que não me incomode minha cabeça. Esse desenho aqui ficou. Ai, ficou assim. Esse barco tá fora de proporção, mas é que esse aqui eu fiz em loco lá no lugar, então é o que temos. Tá um pouco pior que os outros. Escrevi uma frase na música do João aqui, que eu gosto bastante. E achei que tá sobrando espaço em branco aqui, que me incomoda um pouco até hoje, mas tudo bem. Aqui um pombo que eu fiz em aquarela. Aqui eu ia escrever sobre o dia que eu fui embora. Acabei nunca escrevendo, provavelmente não escreverei também. Porque, enfim, como eu falei, já passou muito tempo. Agora eu não tô mais com saco de escrever aqui. Então vai ficar assim por enquanto. Aqui eu colei várias coisas da viagem. Vocês podem notar que nessa primeira viagem aqui tem muita aquarela. Tipo, praticamente só aquarela e texto. Porque, sei lá, era a proposta que eu tava querendo, não queria ficar colando tanta coisa, eu queria mais aquarela e texto mesmo. Pra treinar bem a minha aquarela, me forçar a desenhar e tal. Então eu colei tudo que eu tinha meio que aqui. Agora, na segunda viagem ao Japão, eu já misturei um pouco mais, até porque eu sabia que ia ter carimbos e tal. Isso aqui eu fiz também com a Nankin 01, enquanto eu tava indo no avião, e daí tinha ficado um espaço em branco, assim, em volta. Aí eu pensei, eu podia botar uns carimbo aqui, né? Acho que ia ficar legal. Sabia que lá ia ter carimbo por tudo que é lugar pra usar. Então, assim, logo que cheguei no aeroporto, a gente foi na Travelers Factory. E daí já tinham vários carimbos. Então, tipo, sei lá, esse aqui, Coreia, esse aqui. Não, esse não. Não sei, mas tipo, tinha vários. Daí eu já fui colando algum. Colando não, né? Carimbando alguns. E aí, conforme a viagem foi passando, eu fui carimbando mais, até eu achar que eu tava satisfeita com as cores, com o tanto de carimbo que tinha. E no fim fiquei muito feliz, achei que tá ótimo, assim, tô bem satisfeita. Aqui eu fiz basicamente um escrito cursivo, só que eu deixei um espacinho pra fazer meio um false lettering. E usei uma Ashura pra preencher. E o Coreia eu só escrevi, aqui tem um E meio perdido no meio, mas é que é Japão e Coreia. Então é isso aí que eu tenho que falar sobre essa página. Geralmente eu deixo pra colar as coisas depois que eu volto pra casa, porque eu uso esta cola aqui, inclusive fica a recomendação, eu amo essa cola. Não precisa necessariamente ser da Polar, mas eu tenho um pouco de apego nostálgico com a Polar, porque eu usava muito ela quando eu era pré-adolescente. Eu gostava bastante dessa cola desde então, quando eu descobri ela. E eu amo essas colas que geralmente elas são tipo para EVA, isopor, elas são transparentes assim e elas não têm água na composição, que é a parte mais importante. Porque sabe quando eu nunca gostei de cola bastão, acho que ela não cola direito, fica tudo descolando e me irrita. Demorei até achar essa cola que eu amo. E aquelas colas tipo branca, por exemplo, elas
Ai, tu passa e daí ela fica meio enrugada, sabe? Me incomoda também. Que eu sou meio chata com isso, então essa aqui ela não enruga, ela cola super bem. Ela tem um defeito que quando tu tá colando, tipo, tu passou a cola aqui e daí tu tira assim, ó, ele vai vir tipo uma teiazinha da aranha, assim, sabe? Puxando e daí talvez ele enrosque um pouquinho, mas é praticamente nada, assim, é o único defeito que ela tem. Cuidem pra comprar porque não é toda a cola transparente que é assim. Eu já caí nesse engano que eu comprei uma que ela tinha água na composição e era transparente, mas confiram, tipo, se ela é para EVA, se ela não tem água na composição, provavelmente é isso. Ela não é assim tão fácil de achar. Essa aqui eu acho que eu comprei na Amazon, um pacote com 10, porque é o que tinha, assim, eu sei que eu uso bastante. Então, e ela vai durar uns anos aí, acho que até 2030. Então, tá tudo bem. Mas eu amo, sério. É muito boa essa cola. Usem ela, ela é perfeita. Enfim, é por isso que eu geralmente colo só quando eu chego em casa, porque eu não quero ficar carregando isso aqui pra lá e pra cá. Mas nessa viagem eu comprei este boneco que eu sinceramente não sei o nome dele, mas depois eu descobri que tinha uma loja só pra ele, que eu comprei porque ele é bonitinho, mas ele é uma cola. Então ele veio assim com uma pazinha pra tu usar. Ele é tipo uma cola branca, assim, um pouquinho diferente, mas tipo uma cola branca. Tá todo melado, inclusive. E daí eu pensei, bom, já que eu tenho essa cola aqui, vou aproveitar pra já recortar as coisas, porque eu tinha tesoura também, que eu sempre levo, pra já recortar, já deixar as coisas meio encaminhada, já coloco fora a parte que eu não vou usar e já carrego menos tralha, né? Até porque eu sabia que se eu trouxesse os papéis, muitos papéis pro Brasil, eu não ia conseguir me desfazer aqui porque eu sou apegada. Então eu preferi já, tipo, descartar o que eu conseguisse lá. Então, várias coisas eu já colei lá durante a viagem. Teve o ponto positivo que isso me adiantou, já saber onde que ia ficar as coisas e tal, já ficar tudo preparado, trazer menos papel. E teve o ponto negativo que eu tenho quase certeza que aquela cola ali é a base de água, porque ele deu uma enrugada em algumas coisas e ela não colou super bem, tipo, sei lá, umas coisas que eram mais de plástico e tal. Mas, assim, não me arrependo, porque me adiantou e tô feliz. Tá bom o suficiente, não me incomodou muito o enrugado que ele deixou. Não foi também horrível, assim. Enfim, escrevi tudo com caneta 01. Isso aqui eram as tapes que vieram na embalagem nos cadernos que eu comprei. Aqui fiz uma aquarela. Aqui, né, carimbei depois que eu cheguei em casa com esse meu carimbo. Aqui nessa viagem, como eu sabia que iam ter vários carimbos pelos pontos lá no Japão, eu fui levando esse sketchbook junto comigo todos os dias, ou quase todos os dias, e fui carimbando. Então eu ia meio que pensando, bom, é que esse aqui foi fácil, né? Porque foi o primeiro, mas eu ia vendo conforme ia passando os dias, esse carimbo aqui, esse lugar vai estar mais ou menos aqui, daí eu meio que calculando e tentando ver onde é que ele ia ter que ficar, sabe? Enfim, carimbo que tinha lá no santuário, eu acho que foi do santuário, já não sei. Aquarela, foto que eu calculei aqui, quase ficou pequena, mas depois eu descobri que é do tamanho de um cartão essas fotos. Eu comecei a usar o cartão, esse aqui, o Suica, para medir, daí eu vi que era igualzinho. Isso aqui nós tiramos lá, ó. Ela tá até meio descolada aqui, porque aquela cola é ruim. Aqui em cima eu já colei de novo com essa cola aqui, perfeita, maravilhosa. Mas aqui, o que tá ainda com a cola antiga tá meio quase querendo descolar. Isso aqui é uma embalagem que tinha numa lapiseira que eu comprei, aquarelas que eu fiz, essa washi tape eu peguei lá de brinde, foto que eu revelei. Esses adesivos aqui são do Estúdio Uli. Aqui mais papéis e fotos, carimbo, adesivos da embalagem. Mais adesivos que eu pedi pra moça do caixa se ela podia me dar, ela me deu, lindão. A Mari, porque eu queria ter ganho no gacha, não ganhei, então eu desenhei ela aqui. Mais carimbo, mapa, aquarelas, isso aqui era pra ser uma focaccia, não ficou muito bem, mas tudo bem, a gente abraça. Carimbos, enfim, embalagens. Ó, é que não sei se dá pra ver, mas ele tá um pouquinho enrugado, mas é bem pouco, não chega a ser horrível assim.
aquarelas, textos. Demora horrores pra escrever esses textos aqui, mas eu fico bem feliz depois que tá pronto, acho bem satisfatório. Isso aqui eu recortei de um cartãozinho que a gente recebeu lá no café. Adesivos do Estúdio Ulha, adesivo que eu comprei lá. Comprei só essa cartela de adesivo e uma outra que me deram de brinde. Aí uns adesivos avulso, né? Esse aqui também eu comprei lá. Mas comprei muito pouco e muito pouco washi tape, porque eu sei que eu já tenho muito, eu não posso ficar usando muito. Aqui ingresso do parque, adesivo que eu pedi lá pro almoço. Fiquei muito feliz que consegui pra colar aqui. Aquarela. Aqui vazou lá da outra página de cima, mas tudo bem. Mesma coisa. Talvez eu venha aqui com uma washi tape lisa e cole aqui, tipo, porque eu tô achando que aqui tá meio vazio demais, sabe? Então talvez eu cole aqui e use uma caneta, tipo essas aqui, que é aquelas de escrever em CD, que escreve em tudo que é superfície, só que ela é fininha, pra escrever em cima da washi tape, tipo, sei lá, o lugar que eu tava, algo assim. Talvez eu faça isso em alguns lugares ainda, eu não sei. Mas é que eu quero dar um tempo e ver o que eu acho, que depois eu olho com um olhar não cansado, não tão, tipo assim, acostumado já e vejo o que eu acho melhor. E daí qualquer coisa é só colar essas washi tapes. Aqui eu tenho que escrever também, tinha esquecido. O nome do lugar onde eu tomei esse leite com cacau. E essa mão aqui ficou meio roxa, meio rosa, sei lá, tá estranho. Eu não sei fazer muito essa cor da minha pele. Mas tudo bem. Não chega a estar me incomodando. Esse aqui ficou bem bonitinho, deu uma trabalheira pra fazer. E às vezes tem que desapegar também. Tipo, aqui tinha um carimbo de uns 3 macaquinhos. Só que eu achei que tava muito ruim a composição, então eu peguei e colei uma foto em si. Aqui, mesma coisa. Não sei muito o que falar sobre, mas eu vou deixar aí pra vocês verem. Aqui também, aqui eu achei que tava muito carimbo, então eu já tinha anotado aqui que era pra eu colar uma foto em cima quando chegasse em casa. Esse aqui eu adorei. Esse rosa que tinha num arbusto lá cheio de flores. Vocês podem ver que todos os desenhos eles são nesse mesmo jeito, né? Ó, tem várias linhas juntas pra não precisar ficar uma linha super certa, que é o jeito que eu gosto de fazer. Querendo dá pra fazer tipo até sem linha, né? Mas esse é o jeito que eu mais, não sei, me sinto confortável e gosto de fazer. Aqui eu não ia fazer essa aquarela, mas eu achei que tava faltando, então eu fiz. Isso aqui tudo já tava pronto, assim, já trouxe da viagem, tirando a foto, né, que eu colei depois. Aqui também. Esse aqui, inclusive, tem o cordãozinho, que qualquer hora ele vai se desenrolar, eu acho. Isso me deixa um pouco nervosa. Ah, é que eu tenho que cortar, ó, colei por último. Eu gosto de colar uns negócios meio saindo da página, mas eu corto depois. Esse aqui eu esqueci, ó. Mas eu vou cortar. Porque eu colei depois o washi tape. Que eu também peguei de brinde lá. Esse aqui foi um carimbo que eu mandei fazer lá. E o do moço ficou lindo, ó, quando ele carimbou. O meu ficou todo falhado. Aqui tinha sobrado um espação, não sabia o que eu ia fazer, porque já tinha acabado, que eu tinha pra escrever sobre as coisas que eu tinha colado. E, tipo, na outra página já era a coisa do outro dia, que eu precisava escrever outro dia lá, sabe? Então, tinha isso daqui, que no começo eu fiquei, ai, sei lá, vai ficar muito pouco texto, muita colagem e tal, mas no fim eu gostei, ficou rosinha com rosinha. Achei que combinou, esse aqui também é meio rosa, ó. Então tem que abraçar e, sei lá, ir fazendo, sabe? Não dá pra ficar muito apegada a detalhes, assim. Essa página aqui, a minha Nanquim 01, ela já tá muito ruim de escrever, porque ela já foi bem usada nesse papel da aquarela, que ele é um pouco. Ele tem uma textura, então ele acaba, acho que, detonando um pouco mais a caneta. E daí eu resolvi escrever com uma outra caneta que eu tinha, que também era 01. E também era nanquim, eu acho. Talvez um tipo diferente de nanquim, não sei. Mas ele ficou muito grosso e tava me incomodando muito. Então, o que eu fiz foi escrever de novo, cortar e colar aqui em cima, ó. Vai dar pra ver aqui. Ele fica meio discreto, mas dá pra ver que foi colado. Eu sei, né, que foi colado, me incomoda um pouco, mas me incomoda menos do que se tivesse ficado com aquela letra, tipo assim, que tava tudo escrito fininho, assim, ó.
e daí do nada aquilo lá é escrito mais grosso, tava me incomodando muito. Tanto que eu escrevi tudo de novo, né? Enfim, às vezes isso acontece, e daí tem que ver se tu aceita do jeito que tá, ou se tu acha uma solução criativa pra resolver. Aqui eu colei um papel azul atrás, porque eu achei que ia combinar aqui com a orelhinha do mangue, ia ficar bonitinho, realmente eu gostei de como ficou. Esses adesivos aqui eu ganhei de brinde, lá na BT21, e daí eu resolvi colar aí, já tem em outros lugares também espalhado. Aqui eu precisava também ocupar um pouco de espaço, então recortei esse panfleto que eu ganhei lá numa loja. Essas fotos tirei lá, né, nas maquininhas de foto. Esse aqui foi meio diferente, porque eu tinha feito esse desenho lá em loco, só que no meu outro caderno. E eu queria, tipo, sei lá, colocar ele aí, sabe? Eu não queria fazer outro desenho meio que igual, só pra ele ser em aquarela, porque eu já tinha feito um em loco, que eu acho muito mais legal. Então eu escaneei ele, ajeitei lá pra ele ficar, tipo, sem tantas marcas do papel. Ele só tem essa marca aqui, que é a dobra da folha do meu sketchbook. E imprimi ele num papel marfim. E daí ele ficou assim, ó. Eu adorei o jeito que ele ficou. Achei que ficou bem. Tipo, parece o original mesmo. Então eu gostei muito de como ficou. Coloquei a dobra aqui na dobra da folha. E aqui tinha sobrado um espacinho embaixo, então escrevi. Aí só colei uma foto ali. Uma foto aqui em cima, porque senão eu ia colar uma foto aqui e a outra aqui. Achei que ia ficar muito monótono, sabe? Tipo, muito a mesma coisa dos dois lados. Então resolvi colar por cima mesmo, até porque achei que esse canto aqui do desenho chamava menos atenção. E aqui mais umas washi tapes que eu ganhei de brinde lá na viagem. Quer dizer, esse aqui eu comprei, esse aqui eu ganhei de brinde. E é isso, fotinhos. E aqui é uma padaria que eu gostei bastante da identidade visual, que eu fui lá. Era uma última página, não tinha mais o que escrever. E aqui eu colei essas duas páginas para fazer tipo um saquinho assim, para colocar mais coisas dentro, ó. Que eu não sabia o que fazer, mas ele descolou embaixo. Eu não usei essa cola aqui, se eu tivesse usado ela, provavelmente estaria colado ainda, mas eu achei que talvez fizesse sentido eu usar aquelas colas em fita, sabe? Então eu usei ela, mas ela não colou o suficiente, que eu precisaria que ela tivesse colado. Inclusive eu tô achando que ela colou meus papéis ali dentro agora. Não, descolou. Mas enfim, vou ver se eu vou usar essa cola pra colar aqui agora. E é isso, acabou. Tinha só mais essas duas folhas aqui. Quer dizer, tinha mais uma ainda depois, mas tinha essas duas, né? Que eu peguei e colei elas pra ficar esse saquinho. E sobrou uma daí que eu poderia ter usado pra testar cores da aquarela, mas não usei. Aqui atrás eu colei esses dois adesivos que são muito lindos, que eu comprei na Travelers Factory, na loja, nem sei, acho que foi na Tokyo Station mesmo que tinha. E eu fiquei muito na dúvida de onde colar esses adesivos. Eles são... tem um relevo, assim, sabe? Porque eu acho que eles foram feitos, tipo, numa máquina de prensa, sabe? Então ele abaixou aqui e daí ele tem um relevinho. Nossa, é muito bonito, sério. Então eu ia colar ele na mala, mas não tive coragem. Resolvi colar aqui mesmo, que ele fica um pouco mais seguro, mas ele tem o seu destaque também. Para mim, o maior ponto negativo de ter escolhido esse caderno é que eu acho ele um pouco grosso e pesado. Acho que hoje em dia eu faria, tipo, um caderno para cada viagem e daí pegaria cadernos mais finos. É que é ruim porque não dá pra ter muita noção também de quantas folhas tu vai gastar, mas acho que agora, tipo, por exemplo, tendo em base essas viagens aqui, eu acho que eu já consigo ter uma ideia de mais ou menos quantas folhas eu preciso para uma viagem de X dias, sabe? Eu já consigo ter um banco de dados de como a Júlia gosta de fazer caderno de viagem. Então, acho que isso vai facilitar para o futuro, porque ele em si não é um caderno pesado, mas conforme tu vai colando mais coisas, a folha da aquarela também é uma folha que, querendo ou não, é um pouco mais grossa, mais pesada. E se tu quer ficar carregando isso aqui durante a viagem, pra cima e pra baixo, pra tu poder, sei lá, parar e desenhar no meio da viagem, ou agora que a gente foi lá pro Japão, que tinham vários carimbos, por exemplo, então eu precisava ficar carregando ele, porque eu queria carimbar aqui. Então acaba sendo um peso isso daqui, porque junta ele, a máquina, carregador portátil, outra máquina, celular, sabe? Então vai juntando e ele acaba pesando um pouquinho. Então meu plano, né, para próximas viagens é pegar um caderno mais fino
e que daí, consequentemente, vai ser mais leve. E daí fazer um por viagem é isso aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida de materiais, ou enfim, alguma coisa que eu falei e esqueci, tipo, sei lá, de aprofundar mais, ou que vocês ficaram com dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo. Sei lá, se quiserem falar também dos diários de viagem de vocês, como é que vocês fazem. É um conteúdo que eu gosto bastante de procurar, então aceito sugestões também se vocês já fizeram do jeito que vocês acharam que deu certo e gostaram. Eu vou adorar saber para poder adaptar também ao jeito que eu faço. Se vocês gostaram, lembrem de curtir esse vídeo para ele chegar para mais pessoas e se inscrever aqui no canal caso vocês não sejam inscritos, que também acho que ajuda a chegar em mais pessoas e eu vou ficar feliz e me motivar a postar mais vídeos por aqui.